O texto é 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6. Aleluia. Portanto, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para sempre. Amém. Glória a Deus. Fecha os seus olhos, Pai, nós estamos na Tua presença e vamos, Senhor, meditar na Tua palavra, que ela venha tocar os nossos corações, confrontar as nossas necessidades e nos dar direção e sabedoria para lutarmos e vivermos os Teus propósitos e projetos aqui na terra. Continua abençoando a vida de cada um que aqui está e que possamos sair deste culto, Senhor, com a esperança renovada, sabendo que a qualquer momento a trombeta soará, a última trombeta vai soar e nós seremos chamados ao encontro do Senhor nos ares. Alegra o coração do triste, fortalece o fraco e dá graça ao humilde, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Esteja sentado. Eu, antes de entrar na palavra, eu quero louvar a Deus pela igreja de Sara, louvar a Deus pela vida dos nossos obreiros, pastores, agradecer a Deus pela vida da Orquestra Sinfônica Celebração. E só não valoriza quem está acostumado demais, tá? Aleluia. E louvar a Deus pelo Kadosh, louvar a Deus pelo grupo de adoração da igreja, os louvores. Eu estive essa semana ouvindo, num culto que eu estava Ana Clara, a loira que toca violão e encanta o mundo cantando, adorando ao Senhor. Aleluia. E no outro culto da semana eu estava ouvindo canção e louvor. E aí eu cheguei aqui e eu digo, nada supera a nossa orquestra sinfônica. Que Deus abençoe vocês, o vocal, os irmãos, as irmãs, vocês cantam demais e eu me alegrei. Presbítero irmão Luizinho, me alegrei porque às vezes nós não conseguimos valorizar o quão grande e quão importante e maravilhoso é ouvir eles louvarem ao Senhor. Aleluia. Se você sai por aí, você vê e diz, ai, que saudade da minha igreja. Embora, eu volto a dizer, eu estava no meio de pessoas tão importantes nacionalmente, internacional, e assim mesmo vocês são uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu precisava falar isso porque eu me emocionei, eu chorei, eu agradeci, eu louvei, e é muito bom ter vocês aqui na casa do Senhor. Quando você lembrar de orar, ore pela orquestra, ore pelo grupo de adoração da igreja, pelo ministério de louvor da igreja, para que Deus continue usando de maneira especial e poderosa, porque o louvor, aleluia, ele prepara o nosso coração para receber o que Deus tem para nós. O louvor faz com que você venhamos abrir a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso espírito, para que a palavra de Deus venha agir de maneira especial. E tem muito louvor por aí que não está chegando no trono da graça, mas quando a gente vê eles cantando, aleluia, a gente vê que está chegando no trono da graça. A gente sente a presença de Deus, aleluia. Xarabacalabachurianda rabachai. Quando você cantar nos cultos na igreja, quando você cantar, for levantar as mãos e for gesticular e for abrir a tua boca, embora às vezes alguém, um que outro lá acaba não participando, só como espectador fica olhando, mas faça com alegria, porque está tocando o coração de Deus, está tocando a presença do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá no céu, na visão que João teve no capítulo 4, diz que ele ficou tão triste porque ele viu que ninguém podia abrir os 7 selos, o livro dos selos que ali estavam, ninguém podia abrir o livro que estava selado, e de repente até que apareceu um, aleluia. E quando ele entrou, a Bíblia diz que João viu os 24 anciãos, ele viu, aleluia, o trono de Deus, ele viu eles tirando as coroas e adorando ao Senhor, aleluia.
Então quando você está aqui na igreja, você está adorando ao Senhor. Aproveite para ministrar um momento de adoração a Deus com tanta alegria na tua alma, por tudo que Deus é e por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque a gente tem que adorar pelo que Ele é e adorar pelo que Ele faz, porque quando a gente adora pelo que Ele faz, a gente se torna grato a Ele, dizendo que bom que o Senhor fez, não conseguiríamos fazer, mas o Senhor fez por nós, aleluia. Que Deus abençoe você cada dia que você vier ao domingo ou durante a semana e ver aqui a igreja, te alegre, diz assim: eu estou no melhor lugar. Eu estou no melhor lugar, eu estou no lugar onde a glória de Deus se faz presente, onde a presença de Deus é real, e você vai sentir cada vez mais essa sensibilidade espiritual para tocar no Senhor, aleluia, para ser curado, restaurado, abençoado, e o nome de Deus venha a ser glorificado na tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Texto que Deus colocou no meu coração é alguns versículos da epístola de Paulo ao de Pedro. Quando Pedro escreve esta carta, ele escreve aos irmãos que estavam dispersos, aos que estavam na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Havia muita gente que havia saído de Jerusalém, porque quando houve no capítulo 5 a maior perseguição, em que lançaram Pedro e João na prisão, em que realmente se voltaram contra os apóstolos, a Bíblia diz que muitos se dispersaram e foram para outras cidades. Os apóstolos ficaram ali, mas muitos se dispersaram e foram, e aonde chegavam anunciavam Jesus Cristo, o Salvador. E Pedro acha na responsabilidade de escrever uma carta para que fosse lida em todas estas igrejas acerca daquilo que Deus queria continuar realizando através de Jesus Cristo. As palavras de Pedro são palavras que exortavam a santificação, a comunhão com Deus, na maneira do trato, na maneira da reunião, na maneira de tratar as pessoas. Pedro estava preocupado também com o arrebatamento da igreja, com a volta de Jesus, e ele vai ensinar os irmãos, lembrar os irmãos de que devem andar na presença do Senhor. É claro que Pedro vai também falar das aflições, dos problemas, das dificuldades, das lutas que estavam ali chegando na família dos irmãos, no meio dos apóstolos, no meio da igreja, quando alguns eram presos, outros eram mortos. A Bíblia vai falar que Tiago estava morto, que havia sido morto, que Pedro estava preso, ia ser morto no outro dia. E é tão interessante que diante de toda essa perseguição, ali a palavra de Deus vai nos incentivar através do apóstolo Pedro para todos os irmãos, algumas práticas que nós devemos fazer para ter vitória em meio às provações da vida. Não é fácil você vencer as provações, porque eu estava sentado ali e o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração, porque quando eu e você enfrentamos uma luta, uma prova, uma dificuldade, uma adversidade, quando acontece algo ruim na nossa vida, a tendência nossa é brigar, é questionar, é levantar e dizer: por que acontece isso? Por que aconteceu aquilo? É tentar fazer alguma coisa. A reação nossa nunca é uma reação amorosa. Quando você bate o carro, quando você quebra alguma coisa, quando você passa por um problema financeiro, quando algum problema na tua família acontece, a tendência nossa é reagir de uma maneira agressiva. É sair, às vezes chutando balde, às vezes fazendo coisas erradas, às vezes palavras saem da nossa boca que naquele momento não deveriam sair. E quão difícil é reconstruir quando alguém não tem o domínio da sua língua, da sua boca, e fala palavras na hora da adversidade, na hora da prova, e acaba perdendo a oportunidade de ficar em silêncio e depender de Deus, esperar em Deus, aleluia. Todos nós passamos por provações, mas há um caminho para nós vencermos as provações. Todos nós passamos pelo dia mau, pelo dia da luta, pelo dia difícil, mas há um caminho, segundo o apóstolo São Pedro, que nós podemos atravessar sem ter o prejuízo e poder ver a mão de Deus estendida operando o milagre que a gente tanto almeja.
Pedro estava vivendo as perseguições, aleluia, açoitado por algumas vezes por pregar o evangelho, fazendo aquilo que era correto, andando da maneira certa, mas perseguido por amor ao Senhor Jesus. E quando ele escreve a carta aos irmãos, ele vai dar, nesse último versículo, a maneira de se comportar, a maneira de tratar, a maneira de estar com os irmãos, do pastor, do pastoreio, dos irmãos, dos mais jovens, dos mais velhos. E ele vai parar a partir do verso 6, dizendo: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ou da poderosa mão de Deus. Se há um caminho de vitória no meio da prova, é a humildade. Se há um caminho de bênção no meio da dificuldade, é quando a gente consegue se humilhar. Ah, pastor, mas você não sabe a situação que eu estou, tu não sabe o que o fulano fez, você não sabe o que está acontecendo lá em casa, na minha família. E eu quero dizer para você, se eu e você, se a gente se humilhar, vitória virá de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso viver diário, e o nome de Deus será glorificado. Não é fácil se humilhar, porque quando a gente se humilha, aleluia, a gente parece que perde a razão, abre mão da razão. E se é alguma coisa que mais a gente tem, quando mais a gente dá, é a razão. Quanto mais você vai dando a razão para quem está questionando, para quem está tentando debater contigo, tentando questionar as coisas, quanto mais razão você dá, mais razão você tem. Por quê? Porque você vai abrindo mão do teu eu, das tuas propriedades, e vai dizendo: está tranquilo, fica tranquilo, vamos resolver, vai dar certo, você tem razão. E aí a razão vai ficando contigo, a ponto de talvez lá no futuro alguém voltar e dizer: realmente aquele dia quem tinha razão era você, quem estava com a razão era você, me perdoe, e alinha as coisas, aleluia. Isso faz parte da humildade. Quando eu me humilho, eu consigo reconhecer a dependência que eu tenho de Deus, e que não é na minha força, não é na minha maneira de ser, não é na minha maneira de agir, é da maneira dEle, para a glória dEle e louvor do nome dEle, aleluia. É extraordinário que quando os discípulos foram presos, e nós aprendemos isso hoje pela manhã, estudamos isso na EBD hoje, eles foram presos no capítulo 3, 4, eles foram presos depois no capítulo 5 novamente, por amor ao Evangelho, e eles não foram atrás dos direitos deles. A Bíblia diz que, aleluia, o Senhor mandou um anjo e libertou Pedro e João da prisão. E eles saíram. Quando eu me humilho diante do Senhor e diante da situação em que eu estou atravessando, e peço que Ele entre com providência, aleluia, Ele vai agir em meu favor. Daí não é a minha força, mas é a força dEle. Olha, quando eu me subjugo a Deus, Deus trabalha em meu favor, aleluia. Lembrei do rei Josafá. O rei Josafá recebe a notícia lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, recebe a notícia que está vindo 3 nações contra Jerusalém, contra Judá, 3 exércitos estão vindo, e a Bíblia diz que ele não tem outra coisa a fazer. Ele diz assim, que ele reúne o povo na praça e começa a orar ao Senhor, e ele se humilha diante de Deus. Ele diz: Senhor, Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu criaste todas as coisas, Tu fizeste todos os reinos, e nós estamos na Tua presença. O Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe para esta terra, e agora nós temos a posse desta terra, e agora eles vêm tentar tirar nós do lugar que o Senhor nos colocou, o lugar o Senhor deu para nós. Olha, ele estava se humilhando e dizendo: Senhor, nós não temos como fazer, a gente não sabe nem como lutar, a gente não sabe nem como sair contra 3 exércitos, mas a gente está olhando para o Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso? É quando você reconhece a autoridade superior a você, é quando você olha, aleluia, levanta os olhos para cima e diz: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra, aleluia. Ah, pastor, mas então eu não preciso mais nada, não preciso plano de saúde, não preciso ir resolver minhas coisas. Não, eu preciso me organizar. Se precisar ter um advogado, vai ter, mas o teu maior socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra, aleluia. Aleluia. É tão extraordinário que tem coisas que acontecem na nossa vida,
que, aleluia, Deus vai proporcionar a aprovação. Aleluia, eu acho lindo isso. Quando Deus, aleluia, de uma maneira especial vai falar através do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, aleluia, Paulo vai dizer aos irmãos, dizendo: olha, nós nos gloriamos nas tribulações, nós nos humilhamos, nós reconhecemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa nenhum tipo de distúrbio e de pensamento ruim, porque quando eu tenho a esperança, aleluia, eu sei que Ele vai agir em meu favor, a qualquer momento Ele vai levantar-se e vai trabalhar em meu favor, aleluia. Não é fácil passar pela prova, não é fácil ser provado, não é fácil passar pelas dificuldades da vida e pelas adversidades. Hoje ainda me ligou um pastor dizendo que estava indo num evento e bateram no carro dele, a filha dele se machucou, e aí contando, eu disse: não é fácil passar por provações, mas Deus trabalha em meio às provações, porque há um propósito, há um trabalhar de Deus em todas as coisas que acontecem na minha e na tua vida. Permita-te entender e se humilhar diante de Deus. O povo de Israel teve as maiores dificuldades de atravessar o deserto, porque na hora que o mar estava na frente, eles murmuravam de Deus, eles brigavam com Deus. Faltou água, a água era amarga, brigavam com Deus. E Moisés ia lá: Senhor, teu povo está reclamando, aleluia. Perderam de entrar na terra prometida todos os maiores de 20 anos, porque não acreditaram nas palavras de Josué e Caleb, e acreditaram na calúnia e naquilo que tudo, na maneira como os demais espias, os 10 espias falaram, que a terra era ruim, que a terra devorava os habitantes, que a terra era uma terra que não dava para ser conquistada. Eu quero dizer para você que pode ao mundo dizer que não vai dar certo, pode a circunstância dizer que não vai dar certo, se eu me humilhar na presença do Senhor, se você se humilhar na presença do Senhor, Deus vai se levantar e vai agir em teu favor, e o nome de Deus será glorificado. Tem gente que pensa que se humilhar é demonstrar fraqueza. Pastor, mas daí eu vou ser fraco, eu estou mostrando a minha fraqueza, aceitando ou me subjugando. Aleluia, nunca foi fraqueza se humilhar na presença de Deus. Quando você e eu, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos exalta, aleluia. A Bíblia diz: a seu tempo vos exaltará, aleluia. Quando eu e você nos prostramos diante dEle, Ele age em nosso favor de uma maneira especial. A segunda recomendação do apóstolo Pedro está no verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Primeiro você se humilha e aí você conta para Ele: Senhor, está difícil, Senhor, não está fácil de continuar, não está fácil de permanecer, não está fácil de andar, não está fácil de conquistar aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor deu sonho e visão. Parece que não vai acontecer, mas daí você vai dizendo: Senhor, mas eu estou confiando em Ti, eu estou esperando em Ti, eu estou olhando para Ti, aleluia. O apóstolo Pedro está dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, é quem cuida de você. A ansiedade é algo tão trágico na nossa vida, porque a gente fica reclamando, murmurando, se atribulando por o que vai acontecer segunda-feira, e aí a gente não vive o sábado, não vive o domingo. A gente visita as pessoas, recebe as pessoas, e tu está atribulado pelo que vai acontecer. E aí o estudo diz que 75% das coisas que você acha que vai acontecer, ou tem medo que aconteça, nunca vão acontecer. 25% delas talvez aconteçam.
E aí a gente perde dias, perde semanas, porque a gente não sabe como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser a semana que vem, como é que vai ser as coisas mais no final do ano. Descansa o teu coração, lança sobre o Senhor a tua ansiedade, entrega o teu caminho ao Senhor, disse o salmista no 37 versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele vai fazer para abençoar a tua vida. Descansa no Senhor, aleluia. Não é fácil descansar quando tem gente no hospital internado da família da gente. Não é fácil descansar quando a conta bancária não fechou e está negativo e você precisa resolver algumas coisas na próxima semana. Não é fácil descansar quando alguém está buzinando no teu ouvido e dizendo que você não consegue, que você é pequeno, que você não tem força e que você não vai dar certo. Aleluia, mas quando você olha para Jesus, aleluia, Ele fortalece o teu coração e te dá garantia de que tudo Ele fará no seu tempo, para a glória do nome dEle na tua vida, aleluia. Como é que estão as tuas ansiedades? É o mal do século que gera depressão na vida do ser humano. Quando o ser humano vai ficando ansioso, ele gera depressão. Ele fica depressivo, ele já não tem mais força para sair de casa, não tem mais força para conviver com as pessoas. Mas Deus está aqui nesta noite para libertar eu e você e dizer, em nome de Jesus, não fique temeroso, não ande ansioso, não fique, aleluia, estagnado. Levante-se e ande e comece a pisar, porque o milagre vai acontecer. Eu fico maravilhado porque quando Deus fez os milagres, na maioria dos milagres que Deus e que Jesus vai fazer, tem uma ação humana primeiro. Quando vai abrir o Mar Vermelho, Deus fala para Moisés, Moisés, diga para o povo marchar. Imagine, pessoal, é para marchar, organiza as tropas aí, recolhe o acampamento, nós vamos marchar. Para onde? Não sei para onde. Deus mandou marchar. Aleluia. E quando o povo se prepara, a Bíblia diz que Deus diz assim, tu, Moisés, toca com o teu cajado no mar. E Deus não falou que ia abrir o mar. Deus só falou, toca com o cajado no mar. Eu fico maravilhado porque Deus diz, toca com o teu cajado no mar. Ah, se Deus já não toca, porque eu vou abrir. Não. Deus diz assim, toca com o cajado no mar. Quando Ele toca, a Bíblia diz que as águas se abrem e se torna um muro à direita, muro à esquerda. E o povo de Israel começa a marchar, aleluia, porque estava preparado para marchar. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Grave o que eu vou falar agora, porque Deus me deu agora. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Te prepara, te organiza. Eu vou marchar, eu vou atravessar, eu vou vencer. Começa a colocar a tua mente, aleluia, aleluia, a trabalhar dizendo, eu vou vencer. Deus mandou organizar, vou me organizar, porque vai ter vitória. Aleluia. Quando o povo estava pronto, o cajado foi tocado no mar e o mar abriu. É extraordinário que Deus nunca diz, eu vou fazer. Deus só diz, vai lá e faz. Moisés, pega ali um galho, amassa e joga nas águas. Deus não vai dizer para ele que as águas vão ficar doces, joga lá. E a fé tem que agir. Eu tenho que acreditar que a atitude que eu estou tomando, segundo a palavra e segundo a vontade de Deus, vai gerar um milagre que eu estou precisando. Independente de qual seja o milagre, nós precisamos voltar a confiar, a crer, a acreditar, a depender totalmente de Deus, para que a gente possa dizer, eu vou dar o primeiro passo. Não vai dar certo. Ah, tu não vai conseguir. Se você parar para ouvir essas vozes, você não vai dar o primeiro passo. Ele foi falado aqui, se você olhar para a cor do carro, para aquilo que o outro está dando opinião, você também não vai comprar nada. Mas quando você der o primeiro passo, Deus começa a agir em teu favor, e o milagre começa a acontecer, a porta começa a se abrir, Deus começa a agir, e você é o mais vitorioso, para a glória do nome do Senhor. Às vezes, eu falo muito sobre fé,
comecei a escrever umas palavras lá, umas linhas sobre fé, e se Deus quiser, até 50 anos, eu vou escrever um livro sobre a fé, com os testemunhos que tenho. Mas a gente está vendo que a fé, ela está esvaindo. Poucas pessoas conseguem acreditar no impossível. Se disser que é impossível, não dá para fazer. Se disser que não tem como, não dá para fazer. Mas quando você olha alguém sobressaindo na vida espiritual, ministerial, financeira, tendo sucesso nos seus negócios, é porque ele não ouviu, aleluia, o que estava sendo falado, que não dava, que não tinha condições, que não ia conseguir, que não ia dar certo. Ele não deu atenção para essas vozes, e ele diz: eu sei que o meu Deus vai agir, e eu vou trabalhar, eu vou fazer, vou conquistar, Deus vai agir em meu favor, algo extraordinário vai acontecer, e Deus vai fazendo para a glória do nome dEle, aleluia. Confia no Senhor, confia nele. Se há alguém em que você precisa confiar, é em Jesus. Nós cantamos aqui: só a ti recorrerei, só a ti recorrerei. E a gente não recorre a Ele, a gente recorre a tantos outros antes de recorrer a Ele. Aleluia, a gente ouviu a palavra aqui, que se a gente confiar, Deus vai agir, que Deus te ajude a cada dia. E terceiro conselho que Pedro vai dar é que a gente precisa vigiar. No verso 8 ele diz: tende bom senso, sede sóbrios e vigiai. Aleluia, porque o diabo está em derredor. Eu preciso, aleluia, de uma maneira especial me humilhar. Eu preciso confiar nele, mas eu preciso andar vigiando em todo momento, vigiando em todo o tempo, para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. Eu preciso vigiar as minhas palavras, as minhas atitudes, a minha maneira de olhar, a minha maneira de tocar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir. Eu preciso vigiar para que eu não venha desagradar ao Senhor e perder a bênção que Ele tem para a minha vida. Quantos que perderam o milagre e a bênção porque não vigiaram na caminhada? Tinham um propósito e um projeto extraordinário, e Deus queria realizar grandes coisas, mas por falta de vigilância, por falta de vigiar, eles não chegaram aonde deveriam chegar. Permita-te continuar vigiando todos os dias, aleluia. O diabo, ele vai dizer: anda como leão, não é leão, mas como leão ele anda em derredor, procurando quem possa tragar. Para reforçar a tua fé, o salmista diz que, Salmo 30, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. O anjo está em redor, está aqui junto de você. Aleluia, há um anjo protegendo, há um anjo trabalhando, são ministros que estão trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação, aleluia. Mas o inimigo está em derredor, e se eu não vigiar, eu abro uma brecha, eu abro um espaço para que ele venha tentar paralisar, travar, roubar, arrancar a minha fé, arrancar a minha esperança e tirar a minha confiança. Permaneça vigiando em todo o tempo, crendo e dizendo: eu vou em nome de Jesus, eu vou em nome de Jesus, e você vai atravessar, e o nome de Deus será glorificado na tua vida. Não viva de qualquer jeito, não viva de qualquer maneira. Os nossos pais diziam que nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos da nossa vã maneira de viver. A gente era escravo da vida dissoluta que a gente vivia. Quem não foi, né? Eu nasci num lar crente, graças a Deus, mas outros que não nasceram num lar cristão viviam uma vida de escravidão. E a Bíblia diz que Ele nos tirou da escravidão do pecado para vivermos debaixo da sua maravilhosa luz. Ele nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus e não somente criaturas de Deus. O Senhor Deus nos deu a oportunidade, aleluia, de vivermos servindo a Ele. E os nossos pais diziam que nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos servos
na mesma palavra, escravos de Deus, andarmos segundo Ele quer, servirmos da maneira que Ele deseja, praticarmos as obras que Ele almeja, andarmos da maneira que Ele deixou para nós andar. Vigia em todo o tempo a tua maneira de ser e de fazer, porque Deus está olhando e Ele quer abençoar a tua vida, e Satanás não terá vitória contra você, não terá êxito contra a tua vida. Aleluia. O último conselho que Pedro diz, ele diz: resistir ao diabo. Resistir, ou melhor, resista firme na fé. Resista ao diabo e fique firme na fé. Se há uma coisa que eu e você precisamos fortalecer, é a nossa fé. Fica firme, aleluia, e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Eu não sei como é que está a tua firmeza, porque é tão extraordinário. Se você parar, e a gente foi confrontado aqui na segunda-feira sobre voltarmos ao ponto zero. Quando eu comecei na igreja, quando você começou na igreja, quando eu aceitei Jesus, quando eu recebi a chamada, e quando eu estou agora, depois de quase 50 anos, 40 anos já na igreja. A nossa fé, ela precisa ser firme e inabalável. Nós precisamos continuar renovando a nossa fé, restaurando a nossa confiança, porque os dias que são dias maus vão fazendo com que eu e você sejamos tendenciosos a enfraquecer no amor, a enfraquecer no trato, na caridade, e achar que a gente não precisa acreditar da mesma maneira que acreditávamos. A igreja de Éfeso, de uma maneira tão extraordinária, Jesus vai dizer para eles: lembra-te do teu primeiro amor, pratica as primeiras obras. É tão interessante eu e você termos uma vida firmada na fé, alicerçada na fé. Aquilo que eu acreditava, aquilo que era a minha crença há 20 anos atrás, continua sendo a minha crença hoje. Aquilo que eu confiava continua sendo aquilo que eu confio hoje. Aquilo que eu respeitava é aquilo que eu consigo continuar respeitando hoje. Tem gente que já correu da raia, já fugiu da raia, como diz o ditado, já não está mais conseguindo confiar e ficar firme na fé. Quantos que desvaneceram no meio do caminho, perderam a fé. Mas quando você olha para Paulo, ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu sofri prisões, naufrágios, as provações foram todas e de todas as maneiras, eu não fui poupado em nenhum tipo de prova. Fui açoitado 5 vezes, fui morto, tido como morto, fui apedrejado e tido como morto. E Paulo está dando, quando ele dá o relato da situação em que ele estava, mas quando ele termina a carreira, ele diz assim: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ai, eu só estou aguardando a coroa, só estou aguardando o dia, aquele glorioso dia em que receberei o galardão. Que eu e você, nestes dias que a gente está vivendo, a gente venha relembrar a fé. Aleluia, aleluia. Talvez relembrar a fé do pai, da mãe, do tio, do pastor, de alguém que você conviveu, e dizer: eu preciso reanimar a minha fé para ficar parecida com a fé que ele tinha. Aleluia. A fé que a igreja primitiva tinha era uma fé tão viva, tão autêntica, e uma fé que tinha uma confiança tão grande, que eles confiavam de uma maneira tão forte, que eles não faziam nada, aleluia, sem esperar a resposta de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Nós precisamos voltar e dizer: Senhor, renova a minha fé, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé, ajuda-me a crer. Eu gosto de falar daquele momento quando Jesus desce do monte da transfiguração,
Pedro e João estão com ele, Pedro, Tiago e João estão com ele, e os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno que estava na vida de um menino, que jogava na água, jogava no fogo, já tinha tentado matar várias vezes, e aquele pai chega para Jesus e teus discípulos não conseguiram, o senhor consegue me ajudar? E aí Jesus olha para ele, você crê que eu faço isso? E aquele pai que já tinha visto os discípulos intercederem para que acontecesse o milagre, com a fé já combalida, ele diz, eu creio, ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha incredulidade. Ah, como é bom quando eu e você reconhecemos a necessidade de voltar a crer, de voltar a ter fé genuína no Senhor. Ah, mas vai acontecer isso, aquilo outro. Está na Bíblia, foi Deus quem falou. Porque é mais fácil você acreditar no que os homens dizem do que na palavra de Deus diz. É mais fácil você confiar no que os outros estão falando do que a palavra de Deus está falando, ou que Deus está falando com você através de revelação, através de visão. Permita-te ser alguém que realmente crê no Senhor Jesus Cristo. Há muitas coisas que não estão acontecendo porque nós não conseguimos crer genuinamente como devemos crer. E quando entra a incredulidade, aleluia, Deus não opera o milagre onde há incredulidade. Deus não opera onde há, aleluia, dúvida. Você precisa crer e dizer, eu creio que Ele é poderoso para fazer um milagre, aleluia. Independente da adversidade, independente do problema. Mas eu quero encerrar falando para você sobre 4 bênçãos. Eu falei sobre 4 atitudes. Aleluia, a primeira delas é eu e você nos humilharmos. A segunda é confiar. A terceira é resistir, é vigiar melhor e ficar sóbrio. E a quarta é ficar firme na fé. Mas é tão lindo que o apóstolo vai dizer no verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua gloriosa e eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de aperfeiçoar. Ele vos aperfeiçoará. A bênção para mim e para você no meio da prova é a perfeição da minha vida. É aperfeiçoar o meu modo de viver. Já parou a pensar, se Deus tirar o Espírito Santo da terra, se Deus tirar a igreja da terra, o modus vivendo dessa sociedade vai viver como? O que vai acontecer sem a contrariedade ao pecado, ao erro, à imoralidade, à corrupção? Porque quando o Espírito Santo for tirado, quando a igreja for tirada, o anticristo vai começar a reinar com total liberdade, porque não vai mais existir aquele que vai resistir o Deus desse século. Mas é tão extraordinário que quando eu e você estamos passando por essas provas, Deus está dizendo, eu estou te aperfeiçoando, eu estou trabalhando em você, eu estou mudando a tua vida, eu estou melhorando o teu modo de viver, eu estou aperfeiçoando você para ficar parecido com Jesus, eu estou permitindo as lutas, as provas para você, através da prova, através da luta, ficar aperfeiçoado em todas as maneiras de viver. Tem gente que você ouve ele em algum momento, e a gente se engana muito com o pregador que vem para pregar na igreja. É um santo homem de Deus, né? Mas aí você vai ver outras partes, falta perfeição. Quando você vai conhecendo alguém, quando você vai conhecendo você mesmo, como a gente tem dificuldade de olhar no espelho e olhar para a gente mesmo e dizer, Hebron, tu tem que se converter. Olhar no espelho e dizer, Hebron, tu fez o negócio errado hoje. Hebron, tu fez o negócio errado ontem. Hebron, tu precisa mudar a tua maneira, tu não precisava ter respondido daquele jeito, daquela maneira. Oh, como é bom quando eu e você permitimos que as adversidades venham nos aperfeiçoar. O propósito de Deus é que você seja perfeito, como Ele é perfeito. Paulo vai dizer, até que cheguemos à estatura de um varão perfeito, que como Cristo nosso Senhor. Você e eu estamos neste caminho, não para só desfrutar de bênção, de milagre, é claro que vamos desfrutar, mas para sermos aperfeiçoados.
A segunda bênção na vida do crente é que Deus vai confirmando a tua salvação, confirmando a tua vida de fé e de comunhão com Deus, vai confirmando a tua, aleluia, entrada no reino do céu. A cada dia que eu consigo me humilhar, que eu consigo confiar, que eu consigo manter a vigilância e manter a firmeza na fé, Deus está dizendo: você está sendo confirmado, aleluia, na terra para habitar no céu. É tão interessante que as palavras que você lê lá no livro de Samuel, e Deus confirmava a cada dia o ministério na vida do menino Samuel, e ele ia crescendo e Deus ia confirmando o ministério na vida de Samuel. Quando Deus vai trabalhando em mim e você, Ele vai confirmando a obra que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Permita-te que Ele vai confirmar. Podemos ter, aleluia, a exaltação e a confirmação e a comprovação dos homens, mas precisamos mais do que tudo, acima de tudo, ver para cima, olhar para cima e ver o nosso Senhor dizendo: ah, servo bom e fiel, aleluia, aleluia, aleluia. Quão bom seria se Deus olhasse para mim e para você, e da mesma maneira que falou acerca de Jó: está vendo lá na terra o meu servo, homem reto, fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia, como é bom quando a gente é confirmado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e o nome dele é glorificado na nossa vida. Terceiro lugar, Ele nos fortificará. Ele vai nos fortalecendo. Ele vai te fortalecer. A prova que você está passando não é para a tua derrota, não. A prova que você está enfrentando, as dificuldades que você está passando, não é para você perder, não. É para você se fortalecer. Ali tem uma história de um homem que recebe um sonho, uma revelação, e Deus, na revelação, Deus manda ele empurrar uma pedra que era muito enorme ao lado da casa dele, ou perto da casa dele. Ele vai lá todos os dias, empurra, e todos os dias, você já deve ter visto isso, todos os dias ele empurra a pedra, e ele fica ali e faz força, e faz força, e faz força, e a pedra não mexe do lugar. Depois de algum tempo empurrando e não vendo nada acontecer, ele volta para Deus numa oração e diz: Senhor, tu mandaste eu empurrar a pedra e não mexe nada, não acontece nada, eu não entendo, eu não consigo compreender. E aí Deus vai dar outro sonho para ele, outra visão, e diz assim: não era para você remover a pedra, é para eu fortalecer você para enfrentar as dificuldades da vida. O que você está passando hoje, às vezes você não entende. Por que isso? Por que essa dificuldade? Por que esse problema? E Deus está dizendo: é para te fortalecer. Na hora da adversidade, na hora do problema, você poder estender a mão e ajudar alguém, e levantar alguém. Você vai ter força para sustentar aquele que precisa de uma palavra de apoio, de um abraço amigo. Você vai ter força para dizer: continua crendo, continua confiando, não desista, aleluia. E para encerrar, Ele diz assim que Ele vai te fortalecer. De uma maneira especial, fortificar e fortalecer parece a mesma coisa. Mas fortificar dá resistência. Quando vai fortalecer, não fortalecerá, Ele vai te dar graça para você ir em encontro das dificuldades. Você vai parar de recuar, vai parar de andar para trás, vai parar de dizer não dá certo, não tem jeito. Fortificar, você fica forte e sólido onde está. Fortalecer, você tem força para andar, caminhar e ir derrubando tudo que está pela tua frente, em nome de Jesus. Nesta noite, Deus quer que você saia daqui, aleluia, dizendo: eu vou me humilhar na presença do Senhor, eu vou continuar confiando, e eu vou, aleluia, vigiar a cada dia. A minha fé, aleluia, não vai se abalar, e eu vou ver Deus agindo. Ele está aperfeiçoando, Ele está confirmando, Ele está fortificando e Ele está fortalecendo para a glória do nome dEle. O apóstolo Pedro vai nos ensinar que se a gente colocar-se na presença do Senhor, Ele vai agir. Fica de pé na presença de Deus. A promessa bem clara: o Deus de paz, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois das provas, Ele vai fortalecer.
Ele vai, aleluia, estar contigo. Ele vai cuidar de você. Ele vai aperfeiçoar você. Você vai ser o melhor pai, melhor marido, a melhor mãe, a melhor esposa. Aleluia. Por mais que você esteja enfrentando as lutas a ponto de querer largar tudo, Deus está dizendo: eu estou querendo te fortalecer. Eu estou querendo te aperfeiçoar. Você vai ser o maior patrão, o melhor funcionário. Você vai ser o melhor lá no seu bairro, o melhor lá na sua empresa. Deus está querendo fortalecer você de uma maneira especial. Você vai ter ideias e vai ter iniciativa como ninguém teve, porque Deus está interessado em abençoar você de uma maneira poderosa. Hoje é o dia de você entregar a tua ansiedade ao Senhor. Hoje é dia de você lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, de você confiar no Senhor, de você depender do Senhor. Eu quero orar com você. Eu não sei qual a tua necessidade, em qual é a área da tua vida que o inimigo tem tido acesso para te prejudicar, mas eu sei que Deus está aqui nesta noite dizendo: se você se humilhar, se você confiar, se você vigiar, se você entregar nas minhas mãos, aleluia. Eu já falei aqui há um tempo atrás, quando você vai numa causa na justiça, qualquer seja ela, para o INSS, para aposentadoria, ou para remédio, ou para outra coisa, quando você vai à justiça, você não é você quem fala, não é você quem resolve, é o teu advogado que chega lá, ele fala. Eu tive numa audiência só até hoje, e na audiência uma parte quis falar, e o juiz: não, o senhor não pode falar, quem fala é o seu advogado, o senhor não tem permissão de falar aqui. E aquilo me marcou muito forte, porque quando eu entreguei para o meu advogado, eu nem preciso ir, ele vai e vai resolver o meu problema. Quando eu coloco na mão de quem tem o direito de resolver, eu tenho certeza que ele vai resolver. Quando eu chego, eu fiz um exame hoje pela manhã, você tem que assinar para entrar na máquina lá. Você está entregando a tua vida na mão daquela pessoa que vai fazer o exame, e você tem que confiar. Como é que está a tua confiança? Hoje é o dia de toda essa ansiedade sair do teu coração. Há uma promessa de Deus aqui para a tua vida. Aleluia. Eu vou te aperfeiçoar, eu vou te fortificar, eu vou te confirmar e eu vou te fortalecer. Se você quiser vir à frente, eu quero com muita alegria orar com você nesta noite. Há uma vitória de Deus sobre a tua vida aqui para você, a partir de hoje, não andar mais ansioso. Porque quando eu estou ansioso, eu falo o que não devo, eu brigo pelo que não devia brigar, eu teimo pelo que não devia teimar, eu procuro resolver do jeito mais lógico, humano e terreno que eu possa imaginar, porque eu estou ansioso, eu preciso. Mas quando eu coloco na mão de Deus, a minha ansiedade cai por terra, porque eu sei que Ele vai agir da melhor maneira, Ele vai agir da melhor forma, Ele não vai me decepcionar. Aleluia. Deixa eu refrescar a tua memória. Jesus disse assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E o verso continua dizendo: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se o filho pedir pão, o Pai não dá uma pedra. Se o filho pedir peixe, o Pai não dá serpente. Se o filho pedir, aleluia, o Pai vai dar aquilo que ele está pedindo, aleluia. Quanto mais o vosso Pai, aleluia, vos dará aquilo que vocês estão pedindo. Eu não sei o tamanho da tua ansiedade, você que está aqui, você que veio à frente, você que talvez está aí, vai vir ainda, mas eu sei o tamanho de Deus para resolver a tua ansiedade. Pastor, mas eu não sei como fazer, não sei do jeito de fazer. Deus vai te dar sabedoria para você fazer. Deus vai te dar estratégia para você tomar a decisão acertada na hora exata e o milagre acontecer. Você vai enxergar aquela oportunidade,
Você vai abraçar aquela oportunidade. Você vai conseguir visualizar e entender que aquele é o propósito, porque Deus está aperfeiçoando você. Larga a ansiedade nas mãos dele e você vai ver Deus operando. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus Cristo, eu oro juntamente com a tua igreja nesta noite, e tu sabes, Senhor, o que está passando na vida, no coração, na mente, no intelecto deste homem, desta mulher, mas em nome de Jesus, Ele está entregando nas tuas mãos, Ele está depositando diante de ti, Ele está dizendo que o Senhor pode cuidar daquilo que Ele precisa que seja cuidado, que o Senhor pode resolver aquilo que Ele precisa que seja resolvido, que o Senhor pode mudar a sentença daquilo que precisa, aleluia, de uma direção. Entra agora com providência e começa a operar um milagre na vida do teu filho. Eu declaro a bênção em nome de Jesus, a bênção na família, a bênção na casa, a bênção na saúde, a bênção espiritual e ministerial. Eu declaro em nome de Jesus que milagres venham acontecer na vida dos teus servos que aqui estão. Venha derramar graça, venha derramar unção, venha derramar autoridade, venha derramar poder, venha derramar sabedoria, venha derramar, aleluia, do teu Espírito sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, e que a partir de hoje ele possa ter novas ideias, ele possa ter a certeza do caminho e do rumo que ele vai caminhar, que a partir de hoje ele veja o agir do Senhor orientando, dirigindo, norteando cada passo que ele vai dar. Em nome de Jesus nós declaramos vitória, em nome de Jesus nós declaramos a bênção para a glória do nome do Senhor. Receba em nome de Jesus.